Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Estamos na semana da Epifania, hoje no sábado, dia 9 de janeiro. A primeira leitura é retirada da primeira carta de João, no capítulo 5, versículos de 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe fará e lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Responderemos a esta leitura com o Salmo 149, cujo refrão é: o Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre sim Israel e quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas de 2 gumes em sua mão. O Senhor ama seu povo de verdade. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de João capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João não tinha sido posto no cárcere ainda. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, imagino que para a nossa reflexão de hoje, 2 temas se apresentam, talvez possam nos ajudar na nossa caminhada. O primeiro é o fato de que existe da parte do nosso Deus, segundo a primeira leitura da primeira carta de João 5, uma predisposição em ouvir, acolher nosso pedido e atender o nosso pedido. A condição apresentada, segundo o texto de João, é a de que o nosso pedido esteja de acordo, corresponda à vontade do nosso Deus, pois esta vontade coincide com a nossa felicidade.
Às vezes não somos atendidos nos pedidos que apresentamos porque ela não coincide com a vontade do nosso Deus, então nós não pedimos em acordo com a vontade daquele que vai nos conceder o que pedimos, e esta vontade sempre coincide com a nossa felicidade, porque nós enxergamos parcialmente aquilo que apresentamos como necessidade. Mas ele não enxerga parcialmente, ele enxerga na totalidade. E, portanto, às vezes aquilo que acreditamos ser, coincidir com a nossa felicidade, pode trazer mais desencontros, mais dor, mais sofrimento, por não coincidir com a vontade do nosso Deus, que é soberana e tem a única intenção de nos fazer felizes e nos trazer a paz, ou seja, de comunicar-nos a vida. O segundo tema que eu penso que seja bastante interessante, só lembrando que o Salmo de hoje ele responde a essa primeira leitura, e a proposta nossa aí de reflexão com a primeira leitura, no refrão dele diz que o Senhor ama o seu povo de verdade. Então, a certeza desse amor deve caminhar sempre conosco, mesmo quando nós não somos atendidos naquilo que apresentamos. Vamos ao nosso segundo tema. Eu acho interessante o fato de que os discípulos de João trazem a João a questão exatamente de que Jesus se apresentava ali como um possível concorrente de João, porque Jesus também batizava, como sugere no início do texto, que Jesus foi para a região da Judéia, permaneceu aí com os discípulos e batizava. Então, rapidamente, os discípulos de João disseram: olha, aquele que você batizou anda batizando por aí. E João reconhece exatamente o caráter preparatório do batismo e da missão dele, e reconhece que ele está diante do Messias e de alguém que é maior do que ele. Como é importante, às vezes, a gente ser capaz de entender que alguém possa dar continuidade ao que começamos, que alguém possa desenvolver a mesma atividade que nós desenvolvemos, sem que precise ser olhado como um concorrente ou adversário. Olhando aqui com um olhar de fé, João reconheceu que o sentido da missão dele estava em preparar a vinda do Messias. Então, se cumpria a missão dele, começava a missão daquele que era o Messias. Então, João se deu por satisfeito porque o dele ele cumpriu. E agora era a hora de Jesus cumprir a missão dele. Desejo a todos um dia abençoado e repleto de paz.